Nesse vídeo eu vim falar com você sobre o que é qualidade, o que é caminho de orixá. Eu vim explicar de forma que você possa entender toda a peculiaridade e toda a especificidade do que é qualidade e caminho de orixá. Então, quebra na guerra. Se você não me conhece, eu sou Tom Lorê, sou Babalorixá do Ilê Axé e Moléu Lorê. E nesse vídeo eu vim falar com você o que é necessário para você entender o assunto qualidade e caminho de orixá. Quando falamos de qualidade de orixá, falamos principalmente da subdivisão do culto de um orixá, de uma subdivisão que especifica uma determinada peculiaridade no culto daquele orixá. E aí o assunto fica macro. Eu posso dizer para você qualidade de todos os orixás e especificidade de culto de cada qualidade de cada orixá. Mas essa não é a função desse vídeo. Não, eu não quero falar sobre cada qualidade de orixá, mas fazer você entender como surgiu dentro do candomblé, ou seja, do culto de orixá de origem brasileira, de matriz africana, como é e como se estabeleceu a qualidade e o caminho de orixá. O principal que eu quero que você entenda, que eu não vou explicar o que é qualidade de orixá de forma mitológica, ou seja, através de um itã ou de uma história fantástica, para que você entenda a determinadas peculiaridades do culto de qualidade de caminho de orixá. Não. Eu venho trazer uma explicação lógica, não mitológica, mostrando para você a história, a geografia por trás disso daí e até a cultura social, né? A especificidade de culto através de uma cultura, de uma etnia. A finalidade de trazer esse assunto dessa forma é, quando você traz através de um mito, que é uma história fantástica, pode-se criar mais fantasia por trás disso daí, tornar uma brecha para mais um criacionismo de qualidade de orixá que já está muito grande dentro do candomblé. Estou trazendo uma explicação lógica para fazer você entender o que realmente é qualidade de orixá, até para que você possa ver, através dos seus conhecimentos, o que é realmente uma qualidade de orixá, o que é um criacionismo de qualidade de orixá. Qualidades de orixá que surgiram de formas equívocas e de forma realmente fora do contexto filosófico e cultural do próprio candomblé. O que realmente eu não posso fugir de dizer para você que qualidade de orixá, todas as qualidades de orixá, foi criada no Brasil. Mas calma aí, não foi um criacionismo qualquer errôneo ou equivocado, mas foi um criacionismo adaptativo, né? Foi uma adaptação de cultos diferentes, distintos de um mesmo orixá, para um ambiente único, que é um terreiro de candomblé, unificando em um só lugar, o que é diferente na África, cultos de orixás diferentes e cultos diferentes de um mesmo orixá. Isso que é a base do surgimento de qualidade de orixá, é justamente isso. É a unificação no mesmo espaço religioso, no mesmo espaço sagrado, cultos diferentes de uma mesma divindade. O primeiro fator de criação de qualidade é até de origem realmente africana. Não que na África existe qualidade de orixá, não. Mas surgiu através dos ipôs, ou seja, dos títulos dados aos orixás, mesmo no território africano. Por exemplo, Exu, Exu Olonã, o Senhor do Caminho, Exu Enubarijô, a boca coletiva, Exu Ogixé, o mensageiro, Exu Elepu, o Senhor do azeite de dendê, e assim sucessivamente. Ou seja, através do título dado a um orixá. Ou seja, é justamente de onde surgiu a palavra qualidade. Quando você exalta um ipô, um título, você exalta uma qualidade do orixá como um determinado guardião, protetor, ou a força de uma determinada especificidade do seu culto. Por exemplo, Exu como Exu Olonã, o Senhor dos Caminhos, demonstra a qualidade de Exu como o Senhor dos Caminhos. Quando você fala de Exu Adará, define a qualidade de Exu como o Senhor da prosperidade, do que é bom, do progresso, da fartura. Ou seja, a qualidade de Exu como o Senhor da prosperidade.
Daí surge o termo qualidade, através dos ipôs. E muito dos ipôs, já de origem do culto africano, veio para o candomblé como qualidade de orixá, como caminho de orixá. Outra origem de qualidade de caminho de orixá são os cognomes relacionados aos locais, às cidades de culto daquele orixá. Vou citar como exemplo agora Oxum. A especificidade do culto de Oxum na cidade de Jumum, na cidade de Pondá, na cidade de Ipetu. Especificidade que criou, em território brasileiro, um culto específico através de uma qualidade de Oxum. Ipondá, Ipetu e Jumum. E assim também aconteceu para outros orixás. Terceiro exemplo que ajudou na criação e no surgimento de qualidade de orixá no candomblé brasileiro foram o sincretismo. Sim, o sincretismo, mas não com santos católicos, mas através de outras divindades de cultos distintos, como os voduns, de origem Jeje. Um exemplo grande são os voduns da família de Sacpatá, que entraram para o culto do Obaluayê como qualidade de Obaluayê, como a Jansum, a Vimajé, a Zalmane. No culto de Oxumaré, como Frequen, como a Zanadu. No culto de Ossan, como a Gué, e assim sucessivamente. Ou seja, voduns de culto Jeje que vieram para o candomblé de origem Nagô e Urubá como qualidade de orixá. Após entender tudo isso que eu falei, ainda tem a subdivisão da subdivisão, que é quando você pega cultos distintos, de raiz distintas, de casas distintas, e une por motivos diversos no mesmo local esse culto. Acontece com o Pará, dando subqualidade, porque alguns locais, algumas casas de candomblé, o Pará era cultuada com enredo Cogum, e outros locais com enredo com Inhaçã, então criaram subdivisão do culto de Opará. E assim também aconteceu com o culto de Pondá, também aconteceu com o culto de Acessu, justamente porque, como raízes diferentes, axés diferentes, traziam cultos de forma distinta desses orixás, são formas de culto, por exemplo, que não existe. Quando a gente fala de uma especificidade de culto de Oxum e Ipondá, a gente não traz que essa Ipondá tem que ser cultuada sempre com determinado orixá, não. A gente está trazendo uma especificidade de culto macro. Essa criação de orixá tal está sempre ligado com orixá tal é coisa do candomblé, é coisa Brasil. Não estou aqui para criticar, eu sou de candomblé, eu culto orixá, os orixás iniciados na minha casa têm qualidade, não estou aqui para criticar, eu estou aqui para fazer você entender o que é qualidade de orixá. As formas que as qualidades surgem, das formas que as qualidades aparecem, e o que é certo ser visto como qualidade de orixá, entendendo como, de forma macro, como eu mostrei, através dos ipôs, dos títulos e da especificidade de culto do orixá, através dos cognomes, através dos cognomes a partir da cidade do qual ele é cultuado, e a partir do sincretismo de divindades distintas, oriundas de ritos distintos, como, por exemplo, não único, mas como, por exemplo, voduns do candomblé Jeje. Qual é o grande problema hoje em dia com relação à qualidade de orixá? Quando priorizamos qualidade de orixá, esquecemos do culto ao orixá em si, o culto macro. Prioriza-se a qualidade, a especificidade da qualidade, e se esquece do principal, que é o orixá e o axé que ele traz. A energia que aquele orixá é em si para a vida do neófito, daquele que está se iniciando, por exemplo, no culto do orixá. Como eu falei, não estou descartando a importância e a necessidade do culto da qualidade do candomblé. Não. Qualidade de orixá é uma identidade do candomblé, por exemplo. Mas não tem que ser a prioridade dentro do culto do orixá. Quando se prioriza tanto a qualidade do orixá, normalmente se prioriza o que é raro, o que é difícil, o que é complicado, o que normalmente eleva o ego da pessoa. Tanto do sacerdote que está cultuando aquele orixá, como da pessoa que está iniciando aquele orixá. Isso é importante no culto do orixá? Não. O importante do culto do orixá é o orixá. A qualidade é uma especificidade de culto, não o mais importante.
Quando a gente inicia uma pessoa por orixá, a gente inicia a pessoa para o orixá primeiro e depois para a qualidade. Estou falando de candomblé. A gente primeiro começa através do culto do orixá e dá uma identidade própria através da qualidade. O que às vezes até vamos olhar de forma filosófica não tão necessário, porque todo ser humano por si só já tem um orixá específico. Porque se você for olhar aquele orixá, naquele ori, que é único, com uma ancestralidade única, já tem uma unicidade de orixá. Aquele orixá já é único para aquela pessoa, porque aquela junção de orixá, aquela junção de aquele ori e daquele corpo já é única. Aquela configuração sempre vai ser única. Então a gente tem que começar a olhar qualidade como realmente algo secundário, não sem importância, mas algo que não é prioritário. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto de qualidade de orixá que eu estou falando, sobre o que foi falado aqui, deixa aqui nos comentários para a gente conseguir dialogar mais ainda sobre esse assunto de qualidade de orixá. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu estou falando, deixa também aqui nos comentários. Dentro do candomblé, o assunto qualidade ou caminho de orixá não é um assunto de fácil explicação, mas é um assunto que tem que ser explicado e compreendido para que a gente possa compreender o candomblé dentro da sua criação, dentro da sua especificidade de culto e dentro da sua própria identidade religiosa. Qualidade de orixá, por exemplo, ajudou o sincretismo religioso que permitiu, por exemplo, que povos Jeje, Queto e até Banto cultuassem de forma aproximada o orixá. Se você observar dentro da história do candomblé, existe mais entrelaçamento desse culto do que a gente observa. Hoje, tudo bem, muitas nações estão querendo ter a sua identidade própria, se diferenciar, se separar das outras raízes e das outras nações, por exemplo. Mas é muito difícil se conseguir isso com totalidade, quando se trata de candomblé, pois o candomblé surgiu justamente com esse entrelaçamento de culturas distintas se adaptando no mesmo ambiente sagrado. A gente pode observar isso de forma clara dentro do candomblé Nagô-Yorubá, o candomblé Quetu. Nesse vídeo eu vim falar com você o que é a qualidade ou o caminho de orixá, para que você possa entender da maneira correta a partir de hoje, quando alguém ou qualquer pessoa falar sobre uma ou outra qualidade de orixá. Você possa entender como isso surgiu, como apareceu esse termo, essa terminologia de qualidade ou de caminho de orixá no candomblé. Se você ficou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então não vá embora sem deixar o seu like. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou quem você vê que precisa ouvir mais um pouco sobre esse assunto para a gente conversar mais sobre qualidade ou caminho de orixá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, porque publicamos vídeos aqui sobre história, cultura e filosofia das religiões afro-brasileiras toda semana. Bom, agradeço a sua companhia, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.